Segredos enterrados pelo tempo, revelados pela história. Você está em Arqueologia da Fé. A memória de uma casa escondida no tempo. Há lugares no mundo onde o silêncio parece guardar segredos antigos, não apenas da história, mas da fé viva que atravessa os séculos. Entre colinas suaves, cobertas por vegetação densa, nos arredores da antiga cidade de Éfeso, encontra-se uma pequena construção de pedra. Simples, silenciosa, quase esquecida, e, no entanto, profundamente carregada de significado. Ali, segundo uma tradição que resiste ao tempo, teria vivido seus últimos anos aquela que foi chamada de cheia de graça, a bem-aventurada Virgem Maria. A cidade de Éfeso, uma das mais importantes do mundo greco-romano, era um centro vibrante de comércio, cultura e religião. Suas ruas eram largas, suas construções imponentes, e seu templo dedicado à deusa Ártemis era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um lugar de contrastes, fé pagã exuberante e, ao mesmo tempo, um dos primeiros centros do cristianismo nascente. Foi ali que, segundo antigas tradições cristãs, o apóstolo João, o discípulo amado, se estabeleceu após os eventos da Paixão de Cristo. O Evangelho de João nos apresenta um momento profundamente íntimo. Aos pés da cruz, Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo. Eis aí tua mãe. A partir desse instante, Maria deixa de ser apenas a mãe de Jesus e passa a ser, simbolicamente, mãe de todos os discípulos. E João, fiel àquela missão, teria levado Maria consigo. A pergunta que ecoa através dos séculos é: para onde? A tradição oriental afirma que João se dirigiu a Éfeso, e que Maria viveu ali, em recolhimento e oração, até o fim de sua vida terrena. Durante séculos, essa crença permaneceu viva principalmente entre comunidades cristãs do Oriente, mesmo sem evidências materiais claras. Era uma memória preservada mais pela fé do que pela arqueologia, uma chama discreta, mas persistente. Foi apenas no século XIX que essa tradição ganhou um novo fôlego, de uma maneira surpreendente. Uma freira agustiniana alemã, chamada Anne Catherine Emmerich, acamada e sem jamais ter visitado a Ásia Menor, começou a descrever em detalhes uma casa onde Maria teria vivido. Suas visões eram tão específicas, localização geográfica, estrutura da casa, entorno natural, que chamaram a atenção de estudiosos. Guiados por essas descrições, exploradores e sacerdotes partiram em busca do local indicado. E, para espanto de muitos, encontraram nas colinas próximas a Éfeso as ruínas de uma pequena construção de pedra que correspondiam, de maneira impressionante, às descrições feitas por Emmerich. Aquela descoberta não era uma prova definitiva, mas era, sem dúvida, um sinal intrigante. A estrutura encontrada revela uma casa modesta, construída com pedras locais, com uma planta simples e funcional. Escavações indicam que o local remonta ao período romano, com possíveis adaptações ao longo dos séculos. O ambiente sugere um espaço de retiro, longe do centro urbano, ideal para alguém que buscasse silêncio, oração e recolhimento. Arqueólogos identificaram diferentes camadas de ocupação no local, o que é comum em sítios antigos. No entanto, há indícios de que aquele espaço foi venerado muito antes de sua redescoberta moderna. Vestígios de peregrinação e sinais de devoção cristã primitiva sugerem que a memória daquele lugar nunca foi completamente perdida. Apenas ficou oculta, esperando o momento de ser reencontrada. É importante compreender que a arqueologia, por si só, não pode afirmar com certeza absoluta que aquela foi, de fato, a casa de Maria. Não há inscrições diretas, nem documentos contemporâneos que comprovem de forma inequívoca. E, ainda assim, há algo ali que ultrapassa o rigor frio das evidências materiais. Há uma convergência entre tradição, testemunho e experiência espiritual que dá ao lugar uma força singular. A casa de Éfeso não se impõe como uma prova, mas como um convite. Um convite a contemplar a possibilidade de que Maria, após os eventos dramáticos de Jerusalém, tenha vivido seus últimos anos em silêncio, longe das multidões, em uma vida escondida com Deus. Uma existência que ecoa seu próprio sim inicial, humilde, discreta e totalmente entregue. Ali, naquela pequena casa, podemos imaginar Maria recordando os passos de seu filho. Cada palavra, cada gesto, cada milagre. Podemos imaginá-la rezando, meditando, acompanhando de longe o crescimento da igreja nascente.
Não como uma figura distante, mas como presença viva, mãe, intercessora, testemunha. E talvez seja justamente essa simplicidade que torna o lugar tão poderoso. Não há grandiosidade arquitetônica, nem ostentação. Apenas pedra, silêncio e memória. Como se o próprio espaço refletisse a alma daquela que ali teria habitado. A arqueologia nos oferece fragmentos. A história nos oferece hipóteses. Mas é a fé que preenche os espaços entre essas lacunas. E, em Éfeso, essas três dimensões parecem se entrelaçar de maneira única, criando uma narrativa que continua a tocar corações ao redor do mundo. Ao longo do tempo, a pequena casa nas colinas de Éfeso deixou de ser apenas um sítio arqueológico para se tornar um lugar de peregrinação. Pessoas de diferentes partes do mundo, movidas pela fé ou pela curiosidade histórica, sobem aquele caminho estreito em busca de algo que muitas vezes não sabem explicar. E, ao chegar, encontram não apenas pedras antigas, mas um ambiente que convida ao silêncio interior. O local passou a ser conhecido como Casa da Virgem Maria, e foi reconhecido oficialmente pela Igreja Católica como um lugar digno de veneração. Papas visitaram o espaço, entre eles Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Cada visita reforçou não uma certeza histórica absoluta, mas o valor espiritual daquele lugar como ponto de encontro entre fé e memória. Curiosamente, o local também é respeitado por muçulmanos, que reconhecem Maria, Mariam, como uma figura sagrada. Isso faz da Casa de Éfeso um raro espaço de convergência interreligiosa, onde diferentes tradições encontram um ponto comum de reverência. Do ponto de vista arqueológico, estudos continuam sendo realizados. As análises das estruturas indicam que a base da construção pode datar do século I, embora reformas posteriores tenham modificado sua forma original. A presença de um sistema de captação de água, típico de residências antigas, reforça a ideia de ocupação contínua. Mas talvez o aspecto mais fascinante seja a persistência da tradição. Em um mundo onde tantas memórias se perdem, a lembrança de que Maria teria vivido ali resistiu por quase 2000 anos. Não através de documentos oficiais ou registros detalhados, mas por meio da transmissão viva da fé. Histórias contadas, crenças partilhadas, devoções silenciosas. Há um detalhe que chama atenção: a localização da casa, afastada do centro de Éfeso. Isso sugere um estilo de vida mais recolhido, coerente com o que se espera de alguém que, após viver os eventos mais intensos da história da salvação, buscaria um tempo de contemplação. É como se a própria geografia refletisse uma escolha espiritual. E então surge uma pergunta inevitável: por que isso importa? Importa porque nos ajuda a enxergar Maria não apenas como figura teológica, mas como pessoa real, inserida na história, vivendo em lugares concretos, respirando o mesmo ar, caminhando por trilhas semelhantes às que ainda hoje existem. A arqueologia, nesse sentido, não diminui o mistério, ela o aproxima. A Casa de Éfeso nos convida a olhar para a dimensão escondida da fé. Em um mundo que valoriza o espetáculo, ela nos lembra da força do silêncio. Em uma cultura marcada pela pressa, ela nos fala da importância da contemplação. E, sobretudo, nos recorda que os maiores acontecimentos da história de Deus com a humanidade muitas vezes acontecem longe dos olhares do mundo. Talvez Maria tenha vivido ali seus últimos dias. Talvez não. A história não nos dá uma resposta definitiva. Mas a fé reconhece que, independentemente da precisão geográfica, aquela casa representa algo maior. O lugar onde o sim de Maria continuou a ecoar até o fim. E assim, entre pedras antigas e orações sussurradas, a Casa de Éfeso permanece. Não como um monumento de certezas, mas como um espaço de encontro, entre o visível e o invisível, entre o passado e o presente, entre a história e o eterno. Ali, o tempo parece desacelerar. E, por um instante, é possível sentir que a fé não é apenas algo que se acredita, mas algo que se habita. E se as pedras pudessem falar, o que elas revelariam sobre a fé? No episódio de hoje, você foi conduzido até um dos lugares mais silenciosos, e ao mesmo tempo mais profundos, da história cristã. A possível casa da bem-aventurada Virgem Maria, nas colinas de Éfeso. Um lugar simples, escondido, mas carregado de memória, tradição e mistério. Mas essa é apenas uma entre muitas histórias que ainda estão soterradas pelo tempo. A série Arqueologia da Fé nasce exatamente desse encontro. Entre escavações e espiritualidade, entre descobertas históricas e verdades eternas, entre aquilo que foi encontrado e aquilo que ainda nos encontra. A cada episódio, você vai percorrer
Antigos caminhos da igreja primitiva. Sítios arqueológicos que confirmam, ou desafiam, tradições. Lugares onde a fé deixou marcas visíveis na história. E, acima de tudo, vai perceber que a fé cristã não está apenas nos livros. Ela está na terra, nas ruínas, nas cidades esquecidas, e também no coração de quem busca. Se este episódio tocou você, caminhe conosco. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E acompanhe cada descoberta dessa jornada fascinante. Porque, no fim das contas, não é apenas sobre o passado. É sobre uma fé que continua viva.